para o quadro Minha Vida, Minha História. Ouça agora no programa Bom Dia Feira. Minha Vida, Minha História. Experiências de sucesso. Humberto Andrade, bom dia. Eu acho que você nem esperava esse convite para hoje, mas a gente quer saber um pouco da sua vida, Humberto. Eu quero dizer que me sinto honrado pela lembrança, quando a Ana Paula me ligou ontem, só ontem, para me comunicar do seu convite para participar do programa. É claro que a gente se sente honrado por isso e é bom as reminiscências, porque elas trazem um pouco da sua construção de vida, e eu agradeço a vocês por essa oportunidade. Bom, a primeira pergunta é clássica, né, Humberto? Você nasceu em que cidade, que município, Humberto? Eu nasci em Valente, região do Cisal, depois de Riachão do Jacuípe, em 1950. E meus pais vieram de lá em 53, já com 3 filhos, eu, Clóvis e Edson. Fomos os 3 primeiros de 6, aqui nasceram os outros, e eu cheguei aqui com 2 anos e alguma coisa, e Edson de colo, e também o Clóvis, temos uma diferença aí de 11 meses de um para o outro, sequencialmente, e chegamos aqui em Feira de Santana. Meu pai chegou aqui em 53, fez uma prospectão antes. Meu avô já viajava para aqui com burros carregados de couro, de farinha e tudo mais em feira, e aqui comprava outros mantimentos para vender lá na localidade. E meu pai já conhecia a Feira de Santana, veio aqui, passou uns 2 meses para ver se vinha e veio embora, e aqui estamos até hoje. Bom, eu tive a oportunidade de conhecer, ainda jovem, mas você trabalhando como vendedor de livros, né? Eu me recordo bem que você trabalhava com uma livraria Santana. Santana primeiro Guanabara e depois Santana. Como é que foi essa trajetória sua ali? Ser vendedor de livros. Olha bem, nós, os 3 mais velhos lá em casa, começaram a trabalhar cedo. Por exemplo, Edson foi menor aprendiz na Clark Calçados. Clóvis trabalhou na farmácia Meireles, que depois deu origem à Droga Farma, um bom tempo, e eu trabalhei na livraria Guanabara com 14 anos, ia fazer 15 anos. É isso mesmo. A livraria Guanabara não era de Gileno? É de Gileno de Araújo Lima, que era literatura. Foi uma base para mim fantástica. A de Gileno não era Guanabara também? Era Guanabara, a de Gileno. E depois eu fui para a livraria Santana, o seu Antônio me convidou para gerenciar. A de Gileno, livraria Guanabara, que vendia livros. De frente ao Cine Santanópolis, depois Timbira. Frente ao antigo, hoje Cine Timbira, hoje não é mais cinema. Americanas. Era uma loja até pequena ali. Exatamente. Onde vendia livros, de Gileno. Exato. E eu me recordo daquela livraria, sabe por quê? Que eu presenciei Carlos Lacerda ali autografando um livro. Eu estava lá. Você estava lá, né? Final de tarde de autógrafo lá de Carlos Lacerda. Ele esteve em feira 2 vezes. Esse livro você vê foi Uma Rosa é uma Rosa. E Carlos Lacerda, ele era apaixonado, tinha um clube aqui, os Lacerdinhas. Ele disputava até um campeonato no tênis, e ele era um seguidor de Carlos Lacerda do Gileno. Morou no estado da Guanabara há muito tempo, né, no Distrito Federal. E tinha uma ligação com o Carlos Lacerda. Ele esteve aqui 2 vezes em Feira de Santana para visitar Gileno. Uma delas foi para... Era muito amigo dele, o Gileno. Exato. Então trabalhei lá na livraria Guanabara, chegava às 7 da manhã, éramos 2 funcionários, eu e Juarez Cordeiro de Oliveira, meu colega, e ele foi para São Paulo para a livraria Saraiva. Quase que eu vou para São Paulo quando completei 18 anos, para ganhar dinheiro, para melhorar, mas meu pai disse: tudo que se você acha que você é capaz de ser um vencedor lá em São Paulo para ganhar dinheiro e fazer o que você quer, se você tem capacidade lá, você vai ter capacidade aqui. Você não pode deixar a sua família aqui se dividir, porque você, sendo mais velho, é a cabeça. Para onde você for, lhe seguirão seus irmãos, dada a proximidade de vocês. E não permitiu mesmo, disse: não, meu filho, você vai me ouvir, você não vai não foi assim, olha, aconselho, tenha calma, não, você não vai, você vai ser tudo que você pensa em ser lá, aqui, não vejo dificuldade se você tiver composição e seguir seus objetivos. E fiquei, porque chorei muito, porque queria ir, tinha 18 anos, mas terminei ficando em feira, e foi ótimo isso. Pai é pai, quando aconselha bem, e a maioria faz isso, porque era o bem dos filhos. E aí eu me lembro de você trabalhando com Antônio, na livraria Santana. Na livraria Santana. Aí foi em 1970, eu saí da Guanabara, fui para lá. Eu comecei na Guanabara ganhando meio salário mínimo durante
um ano, mas logo no terceiro mês ele me deu também a chave da livraria que outro rapaz tinha e a chave do cofre, porque éramos os dois lá. Começava às 7 da manhã, tinha 1 hora para almoçar e saía às 7 correndo para o colégio. Era interessante, Deus, porque a gente não tinha uma vida de posses. Meu pai, um trabalhador, um lutador, viajava aí por Minas, Salvador, comprando gado, trazendo aquela coisa toda. E depois ficava um tempo aqui correndo na Bahia e a gente trabalhando. Aí a gente não tinha muita roupa, não tinha muita coisa, não tinha vale transporte, ganhava meio salário mínimo. Morávamos nessa época já na Cristóvão Barreto, no Pilão, minha mãe mora lá até hoje. E aí o que acontecia? Juarez saía às 11, voltava às 12, eu saía às 12, voltava às 1. Tirava a camisa para ir correndo, porque era 1 hora. A mãe já sabia. Então, saía correndo, já ia no banheiro, tomava banho, e eu ia para o almoço correndo, porque para voltar, como não tinha muita camisa, para não suar, eu tirava a camisa e ia correndo, um menino de 14, 15 anos, e voltava caminhando para não suar. Então, era uma vida danada da gente naquela luta, e depois saía de lá direto para o colégio, para chegar em casa às 10h15 da noite, porque a gente estudava naquele tempo. Estudei no colégio estadual com muita honra. Primeiro lá no prédio onde hoje é o Cuca e terminei técnico em contabilidade aqui já na Getúlio Vargas. Quando você chegou em Feira de Santana, você fala em 1953, eu cheguei aqui em 57, cheguei 4 anos após você. Feira de Santana ainda era uma cidade aí de quantos mil habitantes? Se recorda, Humberto, aproximadamente? Olha, Nilson, era uma cidade pequena, não tinha... Em 53... Era uma cidade aí de 20 mil habitantes. A cidade acabava ali na JJ Seabra. Exatamente, né? ali. Ali em diante, a Avenida Getúlio Vargas era um ermo, né? Não existia aquela avenida como é hoje. Para você ter ideia, em 1960, tinha muito um bingo em Feira de Santana e já estava construído o EMEC, foi construído por Paulo Cordeiro, um grupo de médicos e tal. Pois bem, Paulo Cordeiro não era médico. Ali eles faziam bingo ali acabava uma Avenida Getúlio Vargas recém-aberta. E só tinha lá o EMEC no canto, que parecia. E lá tinha os bingos. A gente tinha um pote, uma talha de barro, grande mesmo, que dava a altura do peito, eu jovem ainda, e vendia refrigerantes. E aí você vai lembrar dessa empresa. Como não tinha dinheiro para comprar Coca-Cola, e na época já tinha Fanta, aí a gente comprava, sabe o quê? Porque dava prazo, o irmão dele tinha um caminhão e meu pai fretava para essas viagens dele. Gélio Lacerda. E tinha em feira uma fábrica de refrigerantes. Não tinha ainda o advento da tubaína. Aí tinha refrigerantes Poti, na Cupertino Lacerda. Eu, Clóvis e Edson comprávamos refrigerante lá, porque ele dava prazo para pagar no dia seguinte e a gente enchia de gelo aquilo ali com 10, 11, 12 anos, mais ou menos assim, e nós vendíamos refrigerante. Um ficava na talha tomando conta do pote com e gelo, municiando os outros dois para vender no meio do público. Com gelo, aonde? Com gelo na porta. Com gelo? Gelo dentro da talha e maravilha, aquele corte de coisa para proteger. Legal, viu? Com esse dinheiro, é o dinheiro que a gente guardava para ficar aí no cinema, aí comprávamos em Vista Velha, vendíamos, fazíamos a permuta de uma revista por outra. Eu sei que a gente, cada um, ia com um bolinho de revista debaixo de braço e na permuta, naquela troca de revistas e venda e compra, a gente voltava com um volume maior, já deixava o dinheiro do cinema no outro dia. E aí você tinha o Santanópolis em feira, o Cine Íris, o Cine Madrid, o Madrid. Plaza. Aí já um pouquinho antes. Não, o Plaza, você não alcançou o Plaza? Alcançou, sim. Eu assisti muito filme no Cine Plaza. Cine Plaza na Rua da Aurora, ali preço. Certo, não, claro. Mas ali não dava negócio não, viu? O melhor negócio era no Cine Madrid. E tinha um movimento maior nas tardes, nós íamos pra lá. Mas teve o Cine Santo Antônio, na Senhor dos Passos também. Ali, na Conselheiro Franco, na esquina onde hoje está até construindo, era naquele bequinho que tinha a loja maçônica ali. Ali também tinha um cinema, tinha o Cine Brasil. Aqui em Feira de Santana tinha uma quantidade boa de cinema. Mas naquela época o cinema mesmo da moda era o Íris, Madrid e Santanópolis. E Santanópolis, eram os maiores. Eram os maiores. Santanópolis depois virou Timbira e que depois virou uma loja e agora é uma loja de departamento. Exato. Agora, Beto, aí você deixou a livraria, deixou de ser empregado, botou sua própria livraria.
na Avenida Senhor dos Passos, que eu me recordo, não é isso? Exatamente. Foi assim, quando foi em 1980, eu casei no dia 7 de junho, e antes pedi, porque na verdade Seu Antônio foi um homem bondoso comigo. Ele, ao vender a livraria Santana, a Eugênio Casais e Silva, de Cruz das Almas, tinha lá de tecido lá, o rapaz veio aqui através de um vendedor nosso que trabalhava naquela região, que ele queria vir para a feira. Antônio estava querendo cuidar só das fazendas, um homem fantástico. Quando ele foi vender, olha que coisa, eu gerente da loja, com ele no tempo, ele foi vender, olha, mas é o seguinte, para eu lhe vender aqui, você vai manter esse rapaz aqui, você vai botar ele na sociedade. Eu era um assalariado, mas lá já ganhava bem mais, muito mais do que eu ganhava, uns 3 salários mínimos, mais ou menos. Aí o que aconteceu? Ele vendeu e disse, agora eu só aceito vender se você colocar ele com 20% na sociedade. Rapaz, não, mas eu não quero sócio, eu nunca tive sócio, já era um senhor. Ele disse, eu não quero sócio não, então não lhe vendo, porque ele conhece tudo de papelaria, conhece a engrenagem, e você, da forma que você quer me pagar e me comprar, você não vai conseguir. Porque eu não sei quando você vai vender seu prédio lá, vai vender sua loja de tecidos lá, e eu sei que ele aqui é uma garantia de que vai continuar produzindo até você me pagar com isso aqui mesmo. O cara gritou, disse, não bota no contrato, mas eu não quero. Bem, não tem problema, você não bota no contrato social, mas você faz um contrato com ele e você dá 20% a ele na participação dos lucros. E ele aceitou. E foi bom para mim. E quando eu fui casar, faltando 15 dias, já estava meu salário congelado, eu tinha o dinheiro e retirava em parcela durante o ano, esses 20% de participação no lucro. Aí eu pedi um aumento. Ele disse, não, mas você que é talvez no comércio o empregado que mais ganha em Feira de Santana. Eu digo, mas eu estou aqui, seu Eugênio, já com quase 3 anos sem aumento de salário, a inflação não era grande. Ah, mas tem uns 20% e tal. Ele disse, olha, aí eu disse a ele, respondi a ele, bem, já que o senhor acha que eu ganho muito e não mereço aumento, eu quero dizer que eu ganho muito porque eu sou o melhor do ramo. Eu falei, não, tudo bem, eu vou sair, quando eu voltar, olha, marcado para ir para Bariloche, para minha lua de mel. Aí encolhi um pouco, aí fui fazer lua de mel em Gramado, já desisti da viagem para lá. Que eram 30 dias, que uma férias que ia tirar, e aí naquela agonia, eu disse, vou sair em julho. Sabe, foi que ele me respondeu assim, julho ou junho? Eu disse, não, seria julho, porque eu volto para dar balanço, para ver a minha participação do coisa desse ano. Tinha uma pendência lá que ele juntou, que ele estava me devendo. E aí eu cheguei e disse, não, pode ser em junho, é só a gente dar o balanço no dia. E voltei. Com 15 dias já não voltei com 30, naquela agonia ali, um cara casado e já desempregado, porque eu disse, não ia retornar mais. Aí no dia 30 demos o balanço, no dia 28, 29 e 30, acertamos as contas, ele dividiu, não podia pagar todo, dividiu. Pedro Paulo já tinha oferecido lá de Mairi, um homem fantástico, tinha oferecido a loja a ele, porque também não queria mais loja. Ele não quis comprar, aí eu voltei. Senhor Pedro Paulo, o senhor está vendendo a loja, estou saindo assim, só tenho isso de dinheiro, tenho uma receber dele lá que dividi em 6 meses, não sei o quê. Aí ele disse, tá bom, vou pensar e lhe digo. Conversou com o Eugênio, e se eu tinha algum problema, se eu tive algum problema, se eu sair brigado, se sair, não brigado, nada, quis sair por causa de salário e tal, não quer cuidar da vida dele. Pedro Paulo me vendeu, o dinheiro que eu recebi dele, dei as promissórias, 6 promissórias, o Pedro Paulo me deu, vendi um gado que eu já tinha na fazenda para dar entrada, aí o outro Pedro Paulo dividiu para 6 meses, depois ele um dia chegou lá e dizia assim, perguntou se podia ficar com o escritório lá, porque ele cuidava do negócio de gado, vinha da fazenda, era um ponto, todo mundo conhecia, sem problema. Ele disse, gostei de você, rapaz, você deixa eu voltar para a sociedade? A sociedade aí fui eu, Clóvis e Edson, os 3 sócios. Compramos. A economia deles eram vendedores fora, continuaram vendendo fora, eu fiquei dentro da loja. E aí foi que começou a minha vida, em 1980. Aí comprei o armarinho, aluguei uma casa na Senhor dos Passos, emendei as duas, dava fundo com fundo, deu origem à nossa papelaria, caiu o armarinho, e foi assim que começou a minha vida, como um empresário em Feira de Santana. Aí você entrou na política? Aí entrei na política, eu nunca tinha filiação partidária, nem participação na política, mas criei em feira. Depois que fui presidente da Associação Comercial, eu
fui entender mais um pouco e vi que a política empresarial de corporativismo em defesa dos interesses não era suficiente, porque você ficava dependendo sempre do político. Aí foi que eu criei, no Delimitação Comercial, o Movimento Opção. Ele tinha origem, Movimento Opção, politicagem não. A gente não renegava a política, mas queríamos uma nova forma de pensar política, uma outra via aparecendo na cidade, já que era uma bipolarização aqui. Não tinha como objetivo sair candidato, era mais um trabalho de conscientização. E aí, pela livraria, fui procurar líderes estudantis, ia à Casa do Estudante e pulsava as lideranças jovens em Feira de Santana. Fui à indústria pela minha posição de presidência comercial, servidores públicos, formamos um bloco fantástico, Movimento Opção, que você acompanhou, já demos entrevistas aqui com outros companheiros. E chegou no ano seguinte, Frei Orlando, aqui da rádio, Roberto Lima Silva, Noide Cerqueira, até um momento você vai ser candidato. Eu não era filiado a partido político, e os membros do Movimento Opção não eram filiados a partido político. Tinha servidores públicos, comerciários, foi uma coisa bonita, fazíamos reuniões semanais, diretores das empresas de Feira de Santana, das indústrias, muita gente de fora, e terminei, por influência assim, maior assim, do Frei Orlando aqui, do Noide Cerqueira, Roberto Lima Silva e outros companheiros, Eratócio Macedo, e aí vai. Não, Beto, alguém, Beto Falcão, que fazia parte do grupo, e terminou eu tendo que me filiar a um partido, e Beto Falcão também, o Beto Falcão, de Zé Falcão da Sadel, nos filiamos ao PL, pela ligação que tínhamos com Álvaro Vale e Guilherme Afife Domingo, que era presidente da Associação Comercial de São Paulo, fundando o PL naquele momento. Eu, aqui na Bahia, junto com Otto Alencar, Otto primeiro, depois cheguei, fomos fundadores do partido aqui na Bahia, e eu me filiei no dia 5 de maio de 1988, faltando 6 meses, que era o período de filiação partidária, como é agora, e terminei sendo candidato em Beto Vitor, numa campanha mais como um ariete, para abrir porta para novas pessoas, e foi daí que começou aqueles estudos para fazer candidato com a votação menor, porque eu entendi o processo eleitoral, qual era e por que se dividia em quocientes eleitoral. Formei um partido e elegemos o vereador Júnior Falcão com uma votação da menor da história de Feira, com gente tendo 5, 6 vezes mais votos do que ele ficando fora. Então foi assim que entrei na política, sem querer, sem ter me programado. Bom, e da política você entrou no jornalismo e entrou no investimento do mercado de comunicação. A vontade. O que é que lhe levou a isso? A vontade de entrar no setor de comunicação, isso se deu um pouco antes, já em 88, 89, já fiz um levantamento de estudos para poder ver a viabilidade de se comportar um jornal em Feira de Santana. E aí foi passando, mas com o advento da eleição, nós tivemos dificuldades com nossa batalha. Fizemos oposição ao candidato apresentado por Antônio Carlos Magalhães. Vocês lembram como era a situação na Bahia, a fiscalização ligada ao governo, informação, tivemos dificuldades. Aí, com o término da nossa papelaria, vendemos as lojas em Salvador, Itabuna. Olha, a empresa chegou a ter assim 430 funcionários. Quando nós fechamos, todo mundo, não tivemos, eu e meus irmãos, não tivemos uma ação trabalhista, e nós liquidamos, e aí o sonho voltou. Aí foi que eu fundei o jornal com a primeira edição do Folha do Estado, em 20 de dezembro, edição 0, 20 de dezembro de 1996. O jornal faz esse ano, está no ano 26, 25 anos, faz agora no dia 20 de dezembro. Ele passará a ser, depois de setembro agora, Dilson, o jornal diário com maior período de circulação em Feira de Santana, e daqui a mais, parece-me que 1 ou 2 anos, nós ultrapassaremos o tempo de duração do jornal Feira Hoje. Passaremos esse ano como jornal diário, mas com um período, mais acredito que 2 anos, a gente alcance a marca do Feira Hoje, que era um jornal que começou semanário, como nós começamos, logo depois o nosso bissemanário, mas Feira Hoje pulou logo para trissemanário,
e depois, logo, o diário que está aí até hoje. Hoje, no mundo todo, a tendência é o jornal online, não é? Que você também já o possui, já funciona. Mas a gente percebe que há um encolhimento da mídia impressa no mundo todo. Mas dizem que tudo tem fase, né? Você falou que o livro ia acabar com a eletrônica, né? Hoje as editoras nunca venderam tanto livro quanto hoje. Popularizou mais. Você acredita que essa questão da mídia impressa, o jornal sobretudo, isso é uma questão de que vai e volta e a tendência é ter uma reviravolta nisso, ou é sem volta? Olha bem, você já foi meu professor quando eu fiz o curso de radialismo e falou sobre ética, é importante para todos nós. Você que é ético por natureza e pelo conhecimento que tem de rádio, você fez parte desse curso que tomamos lá na Universidade Estadual de Feira de Santana, juntamente com o NEB, com o patrocínio do NEB e o Sindicato de Feira de Santana. Eu quero agradecer a oportunidade que foi me dada também pelo Walter Vieira, presidente, que aceitou minha inscrição para fazer o curso de radialismo. Mas olhe bem, a comunicação, a gente entende que ela começou com os Correios, do modo geral. Antes era boca a boca. Depois do Correio veio o advento do jornal, dos jornais. Os Correios, eu digo, no mundo inteiro. O telégrafo era o grande vetor dessas notícias. E aí aconteceu que vieram os jornais impressos. E o Brasil, Dom Pedro, entusiasta e tal, já começou aqui fomentando isso. Pois bem, quando foi depois do jornal, o rádio começou na década de 20, 30, né? De forma embrionária. E disse assim, pronto, agora vai acabar o jornal. Não acabou o jornal. Depois do rádio, que conviveu bem com os jornais, veio televisão, vai acabar rádio e jornal. Hoje, o rádio virou TV também. Os jornais entraram na era digital e também nós temos o site do jornal, temos uma TV web, tudo comunicação, e isso dá sustentação. É claro que caiu o jornal, mas é o seguinte, nós sabemos que cada um ocupa um espaço. A facilidade que tem um rádio de entrar nas casas das pessoas, as pessoas ouvem, não precisa parar, a propaganda que se faz é importante para dizer, importante jornal, o cara tá de jegue, tá ouvindo, tá fazendo sua roça, tá ouvindo, faz tudo diferente das outras mídias, você tem que parar no momento para poder assistir ou fazer a leitura. E realmente tem a dificuldade, mas o jornal continua com a sua credibilidade. Quando você coloca as instituições, o jornalismo ainda impresso fica numa vantagem boa sobre até as outras mídias, exatamente porque o que está escrito, você não volta atrás. Eu falo aqui, não, você não entendeu bem, não é bem assim. Hoje o cara volta e pega uma fita e fala, não, mas não foi essa a minha intenção. E no jornal não tem conversa, não tem intenção, o que está escrito acabou, morreu. Você não retorna para poder refazer o texto que fez. Você pode lá fazer um errado, uma coisa assim. Então, são situações diferentes. O rádio com uma grande mídia de massa e também a televisão, mas o rádio ainda potente porque entra nos rincões que ainda eventualmente não tenha a instrumentalização de chegar à sua imagem. É difícil, mas nós estamos sobrevivendo e eu não sinto um horizonte muito próximo para sucumbir os jornais no mundo inteiro, não. Uma dificuldade aqui e ali, mas posso dizer a você, por exemplo, com toda essa dificuldade, se você for olhar no CAGED aí, posso dizer que o jornal não demitiu ninguém nos últimos 2, 3 anos, né? Às vezes aumenta. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Dá para continuar sobrevivendo com as dificuldades naturais que tem qualquer empresa num momento como esse da pandemia e da queda da receita da publicidade, que felizmente aqui no programa não teve e não tem. A gente nota isso, graças a Deus, isso é parte da história. Eu digo sempre que você, mais 2 companheiros aqui da própria emissora, são os grandes vendedores pela construção e pela história que fizeram de credibilidade que faz com que vocês não tenham ainda aqui no rádio. Mas as vendas caíram no modo geral, em todas as coisas. Jornal é um produto caro de você finalizar e por isso é uma mídia cara. Você não... Uma vez numa página de jornal é uma nota. Então, isso tudo causa as dificuldades para você fazer contratos. Então, dá para viver, mas entendo que a gente já está nas novas mídias
que faz com que a gente vá continuar. Se um dia sair o impresso, vai continuar eletronicamente. A tendência hoje no mundo moderno é de que cada um em casa imprima o seu jornal, né? A internet chegou. Você pode ter uma impressora em casa, o seu jornal edita e você em casa imprime no papel quando você quer aquela. Isso já está existindo em alguns países, os Estados Unidos já ouço falar nisso. É uma tendência, mas o hábito do papel é algo interessante, né? Eu não me conformo até hoje em não comprar um livro na livraria. E agora mesmo estou comprando e estou presenteando meus amigos quando eu tenho. Porque hoje assim, você presenteia um amigo, eu vou dar um presente a Fernandinho, já tem sapato bom, já tem roupa boa, tem isso, tem aquilo. É tudo. O que é que eu vou dar, Fernandinho? Vou dar um livro. Isso. Vou dar um livro. Vou ver qual é o perfil de quem eu vou presentear. E tenho feito isso. Por exemplo, agora, esse livro do Laurentino Gomes, né? Escravidão 2. Escravidão 2. Uma história que qualquer pessoa tem interesse em ler o livro, gosta que seja um indivíduo antenado com a vida, né? Então, é a mesma coisa do jornal. Há um modismo, mas tudo volta. O jornal impresso, na minha modesta opinião, ele é imortal, para falar como o Torigo Paraguaçu, imorrível. Tá entendendo? Tem época de altas e pode ter época de baixas. O problema é você resistir, enfrentar as dificuldades. Se assim fosse, nós já tínhamos sucumbido em vários momentos no rádio. Se o rádio se acovarda, estava morto. Mas o rádio não se acovardou. Não, os radiodifusores, os grandes idealizadores do rádio, que fazem rádio hoje, modéstia à parte, a gente dá uma gotinha desse negócio. Então eu acho que é isso aí, Humberto. Eu acho que essas mídias vão conviver pacificamente. Claro, cada qual ocupando seu espaço, às vezes uma mídia passando, se sobressaindo, e você fala. Quando chegou a televisão, parecia que o esmagamento do rádio seria imediato, porque é encantador você ouvir e ver, né? Aí o rádio se reinventou e agora você ouve e vê também, como o nosso programa aqui. Então nós temos que dar esse jeito, você tem que criar situações no jornalismo, incorporando uma mídia à outra, para você continuar em evidência e continuar com o seu meio de negócio. E curiosamente hoje a televisão está sofrendo o impacto, né, com a concorrência das redes sociais, do rádio, enfim. Barateou essa né? mídia. E a televisão hoje está. Mas aí alguém diz, bom, e vai acabar, ela vai ter que mudar de características, mas vem a TV hoje, streaming, que qualquer um hoje pode botar uma rede de televisão. Agora, o que vai valer é o conteúdo. O que vai hoje prevalecer no mundo da comunicação é conteúdo. Se tiver conteúdo, porque qualquer um pode colocar uma televisão, uma rádio, não é verdade? Exato. Tecnicamente pode, sem pagar a concessão, que hoje uma televisão comum paga a concessão, não é verdade? Agora, e eu terei conteúdo para ter ouvinte? Ter sustentação, ter anunciante, é isso? Esse aqui é o problema, o conteúdo. É o conteúdo, né? Quem tiver o melhor conteúdo vai sobreviver. Eu estava com meus filhos ontem conversando, fazendo conta lá. Eu tenho uma conta de Sky lá que chega próximo de R$500. 490 e pouco, 97. Já cortando algumas daquela de filme, HBO. E assim, mesmo assim, tá quase R$500, 480, 490. Fomos fazer uma conta ontem lá, fazendo o Premiere. E mais uma série de canais está sendo oferecida por streaming. Aí eu faço Globoplay e mais uma outra, sem propaganda, e mais alguma coisa lá. E Premiere, porque é separado um e outro. Eu vou ter tudo que eu tenho por R$94. Hoje está cancelando. E eu vou ter coisa nova. Cortamos alguma coisa. E vamos ganhar isso. Aí vem telecine de graça, o quê? 90 e poucos reais. Olha, estou economizando o quê? R$400 por mês, para você ver a mudança do canal aberto, e estou lá com a televisão que tem tudo e que abre a janela para você ter outras coisas. Você pega conteúdo aí de 19, de 12, de 13 reais de qualidade, alguns, e outros pegam um pacotão como esse que eu vou continuar visitando o mundo e sabendo e tendo conhecimento de tudo que o mundo pode nos oferecer. Humberto, obrigado pela sua disponibilidade de expor aí a sua vida pessoal.
E desejar a você aí muito sucesso na sua vida profissional e pessoal, você e sua família toda que eu conheço, né? Aos seus irmãos, Humberto, o Edson, e seus filhos são realmente hoje 2 jovens aí antenados na modernidade. Parabéns à família, a você, e obrigado por ter aceitado expor a sua vida aqui no nosso Bom Dia Feira. Eu é que agradeço. Eu tenho mais 3 irmãos, como eu disse, que nasceram em feira, que é depois de mim, Clóvis, Edson, aí tem a Henriette, que é consultora do Sebrae, da curso e tal. Tem depois Jackson, trabalha no setor de construção, e Margarete, que é a mais jovem, essa participa também, é sócia lá no jornal. Eu cometi um gafe muito grande de esquecer de Margarete, minha amiga Margarete, né? Mas porque a gente fica centrado nos 3 irmãos, exato, o tripé, né? Exatamente. Edson, Humberto e Clóvis. É isso. Meu pai faleceu tem 2 anos, com 95 anos, né? Foi para o Oriente Eterno, deixou todos criados e unidos. Moramos os 6 ainda em Feira de Santana. Os nossos filhos moram em Feira de Santana, à exceção de minha filha, que mora em Salvador, é médica e casada com um médico também, foi morar lá e mora em Salvador. Nos vemos quase que toda semana, estamos juntos, nós vamos para lá, ela vem para aqui. E o outro é o filho de Edson, que trabalha numa grande instituição e que mora em Recife, tem um poder de comando dessa empresa. São os 2 únicos. Os outros filhos nossos sobrinhos, todos moram em Feira de Santana e aqui constituíram família. Então somos originalmente hoje com uma base de vida calcada dentro de Feira de Santana. Cidade que eu amo, gosto. Obrigado, Humberto. Um abraço, obrigado a vocês pela oportunidade que me deram.